A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estou aqui para trazer mais uma palavra para vocês. Enquanto a irmã Marta tiver vida, ela vai sempre, dar um alerta para vocês através da palavra, para que nem eu nem vocês negligenciem com os cuidados da nossa salvação. Porque, como diz um hino já conhecido de muitos, tudo nos mostra que Cristo já volta. E esse hino aí fala a realidade, Que realmente tudo nos mostra que Cristo já volta. E a gente não pode negligenciar com os cuidados, da nossa vida, da nossa alma. E antes de eu começar aqui numa palavra que eu quero ler juntamente com vocês e também falar em relação a uns fatos acontecidos, eu quero que vocês prestem atenção nessa letra desse louvor aqui que eu quero colocar para vocês. Logo que eu comecei a fazer o programa radiofônico, foi um dos primeiros louvores que Deus me direcionou, Porque até para fazer o programa radiofônico eu sempre pedi orientação para Deus, até mesmo dos louvores que eu colocasse lá, Porque eu tinha aquele compromisso com a palavra, não só com a palavra falada, mas também com a palavra cantada, transmitida através dos louvores. E um dia eu estava preparando uma palavra e Deus me direcionou a esse louvor. E eu quero colocar aqui para vocês, e eu quero que vocês escutem bem, meditem bem sobre a letra desse louvor, porque é uma das realidades também que nós estamos vivendo, Tem outros cantores que cantam esse louvor, mas eu quero colocar um aqui com a Elisama. Prestem atenção na letra. Apesar de que ele já é bastante conhecido de muitos. A verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportarem a verdade. As pessoas não suportam a verdade. Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. Muitos estão brincando. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a
Jesus é a verdade. E falsidade em cima dos altares é o que mais a gente vê, né? Infelizmente. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vinha me sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. O que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale meu nome se eu não andar. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber E o caminho e viver continua sendo estreito. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Não interessa o que o homem falar, não interessa até mesmo o seu grau de escolaridade, se ele é mestre, se ele é sabedor segundo os olhos humanos. Mas o que Deus está escrito, homem nenhum vai revogar, decreto nenhum vai anular. E como eu falei para vocês no começo dessa live, né? E eu peço já de antemão que, né? Eu sei que às vezes ao vivo aqui não tem muitas pessoas que me acompanham, até mesmo porque sabem que eu falo a verdade através da palavra. Mas para aqueles que ainda irão ouvir, eu já falo agora de começo, se você não está preparado para ouvir a verdade, eu peço que nem escutem a live até o final. Porque essa live, hoje eu estava, né, até meditando sobre isso, que Deus, muitas vezes, Ele escolhe, são ministérios diferentes que as pessoas têm que saber entender. E eu não fui escolhida para falar para essas pessoas que recém estão dando os primeiros passos na vida cristã, né, que a gente chama assim o leite. Deus prepara essas pessoas que vão dar o leite para quem está recém começando na fé. Mas eu fui chamada para ministrar para aqueles que já estão dentro, né, que professam o nome de Deus, porque é uma palavra mais dura, um alimento mais sólido, e só quem já está, né, entendedor de algumas coisas é que vai compreender, né, com exatidão o que eu estou querendo dizer, apesar de que, né, até mesmo os leigos, se nunca ouviram falar e me ouvirem, eu sei que vão entender. Mas como as palavras são fortes realmente, né, tem uns que às vezes não concordam, né, mas eu falo a palavra. Sempre eu tenho esse zelo pela palavra do Senhor. E aquilo a qual Ele me chamou, eu tenho compromisso. Eu tenho comprometimento com essa palavra. E essa palavra que eu tô levando aqui para vocês, eu sei que eu não precisaria nem dizer isso para vocês, porque Deus sabe, eu estudo todos os dias, e eu não estudo essa palavra para me ensoberbecer ou para me metralhar as pessoas, ao contrário, pelo comprometimento do chamado, quando Deus fez, eu sabia que eu precisava estudar, porque eu não só precisaria levar, mas eu também precisaria aplicar na minha vida. E para aplicar na minha vida, eu precisava estudar e compreender aquilo que eu estava lendo. E que Ele também me desse, né, esse dom, vou dizer o dom, de saber transmitir
para vocês. Então, se vocês não suportam a verdade, porque hoje em dia as pessoas preferem a mentira. Infelizmente, as pessoas amam a mentira, elas adoram a mentira, porque a mentira, né, ela costuma massagear o ego do ser humano. Mas a verdade não, a verdade é corretiva, a verdade ensina, a verdade mostra a realidade de quem nós somos e de quem nós temos que ser dependente. Então, geralmente, as pessoas não gostam dessa palavra mais dura. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, e eu sempre explico isso para que fique bem claro para vocês, não me interpretarem mal, porque são coisas que eu vivo no meu dia a dia, porque eu passei a compreender da forma que Deus me ensina. Que são fatos que a gente vê, coisas que a gente observa, né? Coisas que até mesmo Deus sussurra aos nossos ouvidos e a gente vai para a palavra e através dos fatos a gente consegue compreender. Então são essas palavras que eu levo para vocês. E agora há poucos dias eu tive uma experiência bastante forte e eu quero trazer aqui para vocês porque tudo se casa, tudo se complementa e a gente passa a entender melhor a palavra. E olha só que interessante, isso que eu acho mais lindo da palavra de Deus, que, né, as escrituras sagradas os únicos livros que, à medida que você vai lendo, a palavra vai interagindo com você. A palavra interage com você. E isso é a coisa mais linda, né? E hoje é interessante, realmente, que hoje nos nossos estudos diários da palavra, as irmãs também que me acompanham pelo grupo, e hoje a minha querida irmã Márcia, né, vale salientar aí também, que ela leu hoje primeiro os versículos, às vezes tem irmãs ali que eu acho coisa mais linda, né, mal tá clareando o dia, elas já colocam, né, leitura concluída. Eu digo, oh, glória, né, quando uma pessoa tem essa fome, essa sede de já, né, dedicar a primícia, as primeiras horas para o Senhor, digo, coisa linda, eu acho lindo isso. Né? E hoje a irmã leu esses capítulos e mandou um áudio para nós ali e eu achei bastante interessante e eu não podia até mesmo deixar de falar aqui para vocês antes de entrar nessa palavra aqui, que na verdade eu já estou entrando nessa palavra aí que eu coloquei, ok? Porque aqui nesse capítulo que era de hoje, em Isaías 59, eu até inclusive, né, hoje nos áudios para elas eu coloquei que realmente, né, isso veio a se fechar até mesmo com os fatos acontecidos comigo entre ontem e hoje, né, e na semana passada. Porque aqui fala um salmo de confissão e penitência e começa dizendo assim, ó, não, o braço de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as nossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu vou repetir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque é interessante, né, a gente dar uma paradinha aqui para, né, falar com vocês a respeito de que se vocês perguntarem, na visão, vou dizer assim, ó, de um modo amplo, não é só na cidade de Santiago a qual eu estou falando, não, é no sentido geral. Se vocês olharem do modo geral, as pessoas do mundo, praticamente inteiro, elas vão dizer que já ouviram falar de Deus, que conhece Deus. E uma grande maioria delas diz que serve a Deus. Se vocês olharem, será isso que eles vão dizer. Até mesmo essas seitas que a gente sabe que cultuam a Satanás, eles mesmos também vão falar sobre Deus. Então, na visão deles, eles têm Deus. Então, eles acham sempre um meio e uma forma de cultuar aquilo que, segundo a visão e o entendimento deles, eles acham correto. Por quê? Porque o ser humano, ele necessita de ter essa divindade sobre eles. E como a maioria deles não querem se curvar a essa palavra do Deus, querem o Deus, mas não querem a palavra desse Deus. Aí o que eles fazem? Eles, às vezes, até mesmo leem as escrituras e interpretam segundo as suas vontades, segundo aquilo que eles têm na mente e no coração.
E aí, às vezes, saem falando por aí essas coisas. E, né, olha só, por isso que muitas vezes, uma grande parte delas falam, pedem e não recebem. Fazem, mas, né, não tem aquele retorno. Por quê? Porque elas continuam na maldade. E a palavra, não sou eu, gente, que estou dizendo. Está na palavra. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvido. Mais uma vez eu repito, não sou eu que estou falando. Eu estou apenas repetindo o que está nas Escrituras Sagradas. E vale lembrar que, para aqueles que se julgam entendedores e dizem, não, mas isso aí foi escrito por homens. Ai, agora há pouco, por isso que eu digo que coisa linda, né, que a palavra de Deus interage com a gente, que hoje, num fato que me aconteceu, uma pessoa chegou a tirar uma foto de um livro que eu estava lendo para contrariar aquilo que eu estava argumentando, tirou a foto de um livro e mandou, né, para dizer que seguia aquilo. E eu até adverti, né, cuidado com esses livros, porque eu acho interessante isso, que as pessoas nesse livro, elas não acreditam. Agora, livros que homens escreveram segundo as suas próprias vontades e paixões carnais, aí elas recebem, aí elas têm. E ainda argumentam assim, eu prefiro ir por aqui, que me livrei desses critérios aí, me livrei, comecei a compreender melhor as coisas desse universo, desse Deus. Espera aí, através de palavras de homens que escreveram segundo a carne? Agora, de homens que escreveram segundo o Espírito Santo, aí vocês não querem? Pô, mas tem algo errado aí, né? Então, olha só, aqui diz que para essa gente que faz essas coisas, né, não adianta querer ficar bravo comigo, porque às vezes as pessoas me apedrejam com palavras por conta das palavras que eu digo daqui desse livro. Então, não é a mim que tem que falar alguma coisa, é para Deus que tem que questionar. E o que ele falou, ele não vai revogar por conta dos caprichos dos seres humanos. Então aqui diz, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue. E por quê? Tem gente que diz assim, ai, mas eu nunca matei ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Tem certeza? Tem certeza? Porque essa palavra aqui diz também que não é só as coisas que a gente faz, tá? Mas também as coisas que nós deixamos de fazer. Porque quem sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então, se eu deixar, né, se Deus me mostrar, revelar essa palavra aqui para vocês, e eu saber que através disso eu estou fazendo bem e me deter por medo do ser humano, eu vou estar com as mãos manchadas de sangue. Porque muitas pessoas, né, vão ir atrás de outros anticristos, falsos profetas, achando que é de Deus, que é por Deus, e vão se perder. E eu serei culpada porque eu vou estar deixando de fazer isso a qual ele me incumbiu de fazer a vocês. Então muitas dessas pessoas estão com mãos manchadas de sangue. É por isso que Deus não ouve também as suas orações, os seus pedidos. E é preciso se voltar para esse verdadeiro Deus, porque a palavra começa dizendo que o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. Mas são as nossas maldades, as minhas e as tuas maldades, né, de coisas que a gente faz ou deixa de fazer, é que faz com que o Senhor não nos ouça. Então é esse chamado que eu quero fazer aqui para vocês. E olha só, em verdade as vossas mãos estão manchadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua murmura palavras ímpias. Isso é o que mais a gente vê, principalmente nas redes sociais. Como eu disse para vocês, experimenta colocar um comentário segundo a palavra, né, nessas coisas que largam aí para vocês ver o que tem, o que vai sair do coração do ser humano. É um ou dois que concorda com você, mas o resto só te apedreja.
E o que mais entristece, deixa o coração da gente perplexo, é ver que muitas dessas pessoas, elas se intitulam cristão, elas se intitulam crente. Porque eu não deixo passar nada, irmãos, porque eu preciso ver. Eu preciso ver como é que estão essas dores de parto, se elas já estão mais acentuadas ou não. Então eu vou, quando alguém me responde mal e até mesmo usando Deus, eu vou lá e entro no perfil para ver quem é. E eu vejo que são pessoas que professam a Deus, mas que não têm a imagem e semelhança nenhuma de Jesus Cristo. Porque a palavra nos afirma que aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou. Mas as pessoas não estão andando como ele andou. É triste, né? E olha só. Não há quem pleiteie sua causa com justiça. Até mesmo aquelas pessoas que querem que alguém fez alguma coisa contraditória para eles, alguma injustiça, eles não pleiteiam com justiça. Não, eles já querem também agir da mesma forma e chamam isso de justiça. Então, cuidado, porque aqui a palavra diz que não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatórios vazios e mentiras. Concebem maldades e geram mais iniquidade. Gente, hoje mesmo, como eu falei para vocês, até já relatei isso no grupo de estudos para as irmãs, que eu sempre tento levar coisas, fatos acontecidos no dia a dia, para que os irmãos, as irmãs possam compreender melhor a palavra. E interessante que eu vi, às vezes eu não sei nem o porquê, eu vou parar em certas coisas, porque às vezes eu estou buscando algum louvor, alguma palavra, e eu me deparo com certos vídeos curtos e aquilo me chama a atenção. E num desses vídeos que me chamou a atenção ontem, era sobre uma moça, eu não sei quem é a moça em questão, não foi em questão da moça que eu me referi, mas o vídeo que eu vi era de uma moça cantando um louvor, só que porém as vestes dela, a roupa que ela estava era bastante sensual, coladinha no corpo. E só tinha aquela voz mostrando aquela moça cantando e perguntando o que tinha acontecido com as igrejas. E dali falava mais alguma coisa, O porquê que deixavam pessoas, daquela maneira cantar na igreja. E eu fui dar uma olhadinha nos comentários. E tem coisas às vezes que inquietam meu coração. Não sou de ficar comentando muito em todas as coisas, não sou de fazer isso. Mas eu observo bastante. Só que nesse vídeo eu senti em colocar, os meus argumentos, porque aquele homem, que estava narrando esse vídeo, ele perguntou o que estava acontecendo com as igrejas. E eu coloquei embaixo. Está acontecendo que hoje, ninguém mais corrige ninguém, Todos fazem o que bem lhe parece. Eu não vou lembrar com exatidão o que eu coloquei, mas eu coloquei que era aquilo, O que está acontecendo é que hoje em dia, tudo pode. E você não pode recriminar ninguém, você tem que deixar eles à vontade, Só que eu ainda coloquei assim, só que eu sou do tempo de Paulo, e coloquei, 2 pontinhos e botei assim, tirai para fora o imoral, E depois escrevi mais alguma coisa. Gente do céu, vocês não têm noção, acho que umas 2 ou 3 pessoas ali praticamente me lincharam com poucas palavras. Eu dou risada, mas eu acho interessante porque logo a gente vê que realmente quem serve a Deus e quem não serve, quem tem um comprometimento com a palavra de Deus e quem não tem. Você vê de cara até mesmo quem está interpretando ou até mesmo lendo as escrituras ou não. E eu acho interessante que essas pessoas, na verdade a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, são contra as potestades que atuam até mesmo nessas regiões celestiais aqui, que é na mente do ser humano. Porque através das suas atitudes o inimigo vê o que se passa na sua mente, do seu coração, e aí fica fácil para ele infiltrar mais coisas,
Então a gente vê nos comentários ali, né, a falta de estudos desse livro aqui para as pessoas. E ainda tendem, né, eles tendem a nos argumentar, exatamente como está aqui, todos apoiam seus argumentos em falatório vazio e mentiras, concebem maldades e geram mais iniquidade. Porque teve gente, que, né, essa pessoa, e eu olhei no perfil dele, eu deixo isso como forma de lição para vocês, ok? Lição para vocês ver, né, e isso, pequenos exemplos do que acontece no mundo afora, o que está no coração do ser humano. E por isso que eu digo, essas coisas não vão ficar assim, não. Tem coisas que não vai parar por aí. Deus não gosta dessas coisas. Isso deve cheirar mal diante das narinas dele. E quando eu coloquei isso, né, teve uma mulher que veio educadamente lançar os seus argumentos, me mostrou essa foto de um livro e eu falei para tomar cuidado com esses livros, que a maioria deles eram vãs filosofias e doutrinas demoníacas. Eu só falei a verdade, eu falei o que a Bíblia nos ensina sobre isso, nos adverte sobre isso, que nos últimos tempos sobreviria tempos difíceis, né? Pessoas arrogantes, amantes de si mesmo, blasfemos, desobedientes. Então, através dessas pessoas, iriam vir vários ensinamentos, vãs filosofias. Por quê? Porque eles não iam querer curvar ao verdadeiro Deus, muito menos a palavra desse verdadeiro Deus. Então, iam lançar aí, escrever esses livros aí, que as pessoas iriam atrás. Entende? Então eu falei tomar cuidado. Meu Deus, teve um que apareceu, gente, me chamou de santa, mas ironizando, né? Dizendo assim, tu é santa, dá para se ver no teu olhar. Algo irônico, né? E aí eu respondi embaixo que o comentário dele mais revelava quem ele era do que revelava eu, né? Que o comentário dele tinha sido irônico. Só que depois, né? Teve outra em questão que também falou algo, né? Dizendo que eu tinha escrevido tanta asneira que ela tinha até preguiça de ler. E que, né, que pena, ela disse assim que sentia pena dos pastores e líderes, né? Os líderes que me chamassem para eu pregar, ministrar nas igrejas deles. Irmãos, eu pensei assim, será que eu falo ou não? Será que eu falo ou deixo quieto? Porque eu ia dizer assim, mas exatamente, minha filha, ninguém me chama, porque ninguém gosta de ouvir a verdade, ninguém gosta de colocar alguém em cima do púlpito que fale essa palavra mais forte. É lógico que aqueles grupos, né, dessas pessoas que eu vou citar aqui depois que nos fala, esse grupo não vai gostar. E infelizmente, geralmente é esses grupos que dominam as igrejas e aí fazem os pastores, os líderes religiosos andarem conforme a vontade deles. Então eles não aceitam essa palavra. E aí já começam a reprimir os pastores, os líderes religiosos que não querem esse tipo de palavra. E aí, por conta disso, nós somos podados, nós somos cortados, nós somos até mesmo perseguidos e escanteados. Mas o que eu digo para vocês? Tem aqui as lives que a gente pode fazer e alcançar quantos lares mais? Tem outras formas de nós evangelizarmos. O que nós não podemos é nos calarmos diante disso. Porque Deus, Ele é isso que Ele quer de mim e de você. Que nós não ficamos mais calados. Não se envergonhe desse evangelho. Nós não podemos nos envergonhar e nem temer o que o homem possa nos fazer. Nós temos que temer aquele que está lá. E por mais que as pessoas não compreendam hoje, mas elas vão compreender mais tarde, se elas não se arrependerem, elas vão ver de lá onde elas estarão, elas vão dizer, mas se eu tivesse ouvido a fulana, se eu tivesse ouvido o ciclano, que realmente falava uma palavra mais dura, mas era essa palavra da verdade, era essa palavra que nós deveríamos aceitar, e não esse monte de mentiras que esparramaram, até mesmo nas redes sociais, adentraram os lares, né, pelo mundo afora, com essas mentiras, com esses argumentos vazios. E olha só, gente,
Vou até repetir, todos apoiam seus argumentos em falatório vazio e mentiras, concebem maldades e geram mais iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. Vamos trocar em miúdos isso aqui para vocês entenderem bem? Essas pessoas, né, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha, são pessoas que não querem, né, querem a Deus, mas não querem essa palavra de Deus. Eles renunciam. Eles daí escrevem livros, seguem aquelas filosofias, só professam, falam do nome de Deus, mas querem seguir seus próprios desejos, suas próprias vontades. E através disso, eles transmitem vários ensinamentos errôneos para as pessoas. E as pessoas tendem a segui-los, né? Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas, tão somente atos de violência procedem de suas mãos. Então foi exatamente, né, o conto que eu falei para vocês, o fato que aconteceu, né? Sobre aquela moça que estava com aquelas roupas bem sensuais, e a maioria das pessoas não tem como você muitas vezes ler todos os comentários, mas você vê que a maioria das pessoas, supondo que tivesse mil comentários, 950 é apoiando e 50 são contras. Então, de 900 para 50, comparado com 50 que são contras, vocês vão de convir comigo que é muito pouco, né? São poucas pessoas que realmente conhecem essa verdade. Que quando nós conhecemos essa verdade, a verdade nos liberta. E essa liberdade para a qual Jesus nos chama não dá ocasião às vontades da carne. E a gente sabe que nós temos que refletir a imagem e semelhança desse ser. Andar como ele andou. Pois quem professa ele, quem fala que está nele, tem que andar como ele andou. Até inclusive um desses comentários me chamou bastante atenção, que teve uma pessoa que respondeu, né? Ela quis dizer que tipo assim, ó, que não era isso, que Deus quer o coração, que hoje, né, o véu foi rasgado, e aí usam argumentos da palavra que quem não está estudando a palavra até concorda. Porque eles citam palavras da Bíblia. Cuidado, porque citar trechos da palavra até Satanás citou para Jesus. Olha a audácia desse ser maligno, até para Jesus. Então, quanto mais para mim e para você. Então, por isso que nós temos que estar pautados aqui, para não ser como eles vêm querer, né, nos falar argumentos vazios, mas nós ter conteúdo para mostrar para eles, conteúdo para dizer para eles. E olha só, e aqui essas teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem, porque a maioria deles apoiavam. Achavam que assim, não, a menina está coberta. Não, eu estou coberto. Eles acham que tapam tudo e qualquer coisa, né, com as suas palavras. Mas, na verdade, tudo aquilo que está dentro do seu coração vai refletir até no seu modo de vestir. Eu abro uma brecha aqui, irmãos, para dizer para vocês que tudo bem, eu sei, eu concordo que a palavra nos diz para sermos pacientes, né, com os mais fracos. Sempre tentar conduzi-los, mas esses fracos que a palavra está mencionando, por isso que eu digo mais uma vez, por isso que temos que estudar para compreender quem são esses fracos. As pessoas fracas, olha só, né, que a gente tem que se tornar como uma criança. A palavra diz que o reino dos céus é comparado, né, com uma criança. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar. E o que uma criança é, né? Só que a gente não pode confundir as coisas, porque esse fraco na fé
é comparado como uma criança, né, que precisa do leite materno para se fortalecer, para crescer. Por isso que eu disse que Deus também escolhe e separa pessoas em ministérios diferentes, mas é o mesmo Espírito que age. Então, nesses ministérios, desses homens e mulheres que Deus prepara para dar o leitinho, para esses mais fracos na fé, que estão apenas dando os primeiros passos, eles não têm muito conhecimento da palavra. Só que a palavra nos diz que nós não podemos continuarmos sempre criança, nós temos que amadurecer espiritualmente. E o que nos traz o amadurecimento espiritual também é a minha e a tua procura diária pela palavra, não só quando nós estamos lá dentro da igreja. Porque a igreja não é local para permanecer pessoas fracas, não é local para permanecer pessoas doentes, tá? Porque muitos dizem, ai, mas não faz isso. Porque foi isso nos comentários ali que eu também vi, muitos, né, dizendo assim que não, para que fazer isso, jogando pedra nas pessoas, de repente ela está com essa roupa porque ela ainda é fraca na fé, ainda ela é uma criança, ela não entende, ela é ignorante. Gente, vamos combinar que até uma criança, até um que é ignorante na fé, nunca leu a palavra, ele vai saber de como se portar em determinados locais. Eu mesmo, apesar de que todos sabem que eu nasci num lar cristão, eu fiquei 25 anos fora e as minhas roupas eram tudo curtas, tudo apertadas, tudo sedutoras. E quando Deus começou a falar comigo, eu sabia que eu não podia ir assim na igreja. Apesar de ter nascido num lar cristão, eu nunca tinha estudado a palavra. Mas eu sabia que eu não podia ir lá dessa forma. Muito menos ganhar oportunidade ao lado de qualquer jeito. Não pode ser assim. Todos nós sabemos. Eu acho interessante isso, que as pessoas, né, obedecem regras praticamente em todos os locais. Em todos. Por exemplo, se você ir numa festa, até mesmo de casamento, há, né, umas exigências até mesmo dos nubentes, né, que a gente diz, dos que estão casando, que às vezes pedem que as madrinhas vão todas de vermelho, vão todas de bordô, que os homens vão com a gravatinha combinando, fazem algumas exigências e as pessoas não têm o menor constrangimento, não têm a menor, dificuldade de atender esses chamados. Eles fazem, até mesmo fazem roupas novas, compram, alugam, pagam caro, mas não reclamam sobre isso e vão bem felizes, e fazem selfie, tiram foto e ficam felizes, né? Tem outros locais que vão, até mesmo, por exemplo, num fórum, né? Isso que vamos lidar com um homem ou com uma mulher, né? Depende se é um juiz ou uma juíza, mas até nesses locais tem-se regras, tem-se advertências e tu tem que ir todo aprumadinho, tu tem que sentar, tu fica louco de medo. É só pelo fato de dizer que você vai sentar na frente de um juiz, nossa, tu já fica todo tremendo, né? Vou me comportar aqui. Mas eu acho interessante que quando se trata da igreja, aí não. Aí não. Aí é difícil. Não, deixa ele como tá, deixa o pobrezinho. Na igreja é assim. Na igreja hoje, a igreja não pode nada. Deus o livre você repreender alguém. Deus o livre você orientar, exortar alguém. Não, algumas partes das escrituras, como eu disse, que o apóstolo Paulo falou, tirai o imoral para fora. Não. Foi isso que o me falou, né? Isso faz, trata mal, ai, coitado. Gente, pelo amor de Deus, não quer ser tirado para fora, não faça coisa errada. Porque na igreja, né, deveria ser essas ordens que está aqui. Porque tudo aquilo que nós consagramos a Deus, consagrou, está consagrado. Se não quer, né, dedicar total votação, voto, cumprir com fidelidade aquilo que votou, não faça, não consagre.
mas se consagrou, chamou aquela casa, casa de oração, a casa de Deus, onde nós vamos nos reunirmos para congregarmos, tem que ter regras, tem que haver disciplina. Quando alguém errar, é mais do que certo, tira para fora. Disciplina. Ah, mas coitadinho, coitadinho é rato que nasce pelado. Ah, mas é fraco. Fraco? Pô, mas com 2, 3 anos, às vezes até mais de comunhão, ainda não aprendeu? Ainda continua fraco? Gente, por isso que eu digo, cuidado. Ser paciente com o fraco, com aquele que está chegando a recém, com aquele que ainda não tem entendimento, com aquele que ainda nunca leu as escrituras, que a recém está dando os primeiros passos. Agora, né, vamos combinar. Uma coisa, inclusive eu coloquei, uma coisa é ser paciente com o fraco e outra coisa é tolerar Jezabel no nosso meio. Outra coisa é tolerar espíritos de Jezabel e Acabes no nosso meio, que realmente estão acabando com o nosso ministério, estão acabando com as nossas igrejas, estão acabando com as denominações religiosas. Porque não tem mais, desculpe a expressão que eu vou usar, mas não tem mais líderes religiosos com cunhões que estejam realmente aqui afiados por dentro dessa palavra. Por isso que eu digo, se está recém caminhando, não ouça minhas lives. Porque eu fui chamada com esse ministério e eu não posso retroceder. Porque ai de mim, se eu depois de colocar a mão no arado, eu voltar atrás. Porque aí será para mim que Deus vai dizer: deixastes o primeiro amor. Olha para onde, né, errou, se arrependa e volta a praticar as obras a qual eu te chamei. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão compreender essa palavra. Que apesar de que às vezes eu repito bastantes versos bíblicos, mas eu falo aquilo que Deus coloca na minha boca através da sua palavra. Então, gente, parem para refletir sobre essas coisas. Porque quantos de nós estamos com as mãos sujas de sangue? Por deixar essas pessoas que chocam esses ovos de cobra aí alimentar quantas pessoas? E as pessoas diz aqui que quem comer desses ovos morre. Por isso que tem muitas pessoas no nosso meio fracas, doentes e muitos que dormem. E é interessante nós analisarmos, gente, que, né, me dói no coração, dói na minha alma, quando eu vejo a primeira coisa, quando você fala. Porque quando eu digo, eu sou do tempo do apóstolo Paulo, que diz, tirai o imoral para fora, por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Porque ele estava sendo carrasco? Porque ele estava sendo ruim? Porque ele estava respeitando a palavra de Deus. E por amor às almas. É por amor, para que as pessoas coloquem a mão na consciência e pensem, não, pô, mas se eu fui disciplinado, se mandaram eu sair para fora, é que eu não fiz coisa boa. A pessoa tem que ter consciência. Porque eu agora, se eu cometesse algo de errado, poderia até o meu pastor não saber. Mas eu iria até ele e ia confessar. Porque a minha consciência começa a acusar. A minha consciência, quando eu faço algo errado, ela não me deixa em paz. E é o Espírito Santo que faz isso na gente. E a gente acaba reconhecendo os nossos erros, por mais que alguém não esteja sabendo. Mas a gente quer confessar, a gente quer dizer. E se me disciplinarem por algo, Deus me livre e guarde de eu ir contra o que está aqui agora que eu entendo. Mas se porventura eu não vigiar e fraquejar, eu mesmo vou contar para o pastor. E eu mesmo vou dizer, me discipline. E vou ficar no meu cantinho, quietinha, caladinha. Até passar aquele momento de purificação, de botar, porque é como alguém que castiga um filho que coloca na cadeirinha de pensar. Vai lá na cadeirinha, vai pensar, vai disciplinar. Ah, mas não, hoje não pode nada. Deixa o mimoso, não podemos acusar, não podemos julgar. Gente, como que a gente não pode julgar? Não deixe o inimigo colocar essas palavras na boca de vocês. A gente não pode julgar hipocritamente, eu já falei isso para vocês. Nós não podemos também julgar, né, à primeira vista. Por exemplo, tem gente que às vezes diz assim, ai, eu não gostei da cara daquela mulher. Ai, eu não gostei da roupa, do jeito daquele homem.
Poxa, mas nem conhece. Não julgue. Esse tipo de julgamento também não é certo. Você falar de alguém, algo de alguém, sem você saber quem a pessoa é. Né? Que nem hoje o homem, né, me tratando ironicamente, dizendo, né, pelo teu olhar, julgando até os meus olhos. Então eu digo, meu Deus, mas como que ele pode aí eu falar as coisas corretas dentro da palavra de Deus? Não pode. Agora ele fazer o julgamento sem ao menos me conhecer, aí pode. São pesos e medidas diferentes? Então é isso que Deus não se agrada. Essas coisas, esses tipos de julgamento que Deus não quer entre nós. De nós falarmos coisas que não condizem com a realidade. De falar coisas que a gente não sabe. Ou falar, até mesmo condenar, julgar nos outros, né? Tentar corrigir os outros, coisas que nós não corrigimos ainda na nossa vida. É esse julgamento hipócrita que Jesus condena. Agora, a palavra diz, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois poder ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele jamais disse que não podia, podia sim, mas primeiro tirar o nosso. Mas quando nós colocamos a nossa vida no altar, pautamos a nossa vida nessa palavra, nós podemos e devemos julgar os nossos irmãos segundo a reta justiça. Dizer a eles aonde eles estão errando. Querem ver uma coisa? Vou citar aqui para vocês, né, um pequeno trechinho que diz assim, que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 2 e 3 só eu vou ler, e isso basta para vocês entenderem. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? Isso é uma pergunta. E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Esses anjos aqui são os caídos, ok? Quanto mais as demandas triviais dessa vida. Então, quer dizer, esse mesmo apóstolo Paulo que manda tirar o imoral para fora, ele nos ensina, né, que o crente não deve buscar juízo pagão, quer dizer, ele dá correções para quem já faz parte, né, do corpo de Cristo, porque nós temos que pertencer a um corpo onde o cabeça é Jesus Cristo, porque a palavra nos ensina. Só que a gente tem que saber que quando nós fizemos parte desse corpo, já não é só um membro, não. São todos os membros que dependem um do outro e formam um corpo, ok? Então, se tem ali um dedão que está apodrecido, pode ter certeza que ele vai gangrenar e vai adoecer o corpo inteiro. É esse o cuidado que nós temos que ter. Até mesmo eu chamo a atenção para vocês que quando Deus começou a fazer a criação, ele diz façamos. E quando ele diz façamos, não é que tem vários deuses. É que ele estava se expressando para ele mesmo na sua forma de agir no trino. Deus, Filho, a sua palavra e o Espírito Santo. Então ele nunca disse eu, ele disse nós, façamos, para nos ensinar que quando a gente faz parte de um corpo, já não sou mais eu, somos nós. Então nós devemos julgar os nossos irmãos, sim, segundo a reta justiça, sentar com eles e mostrar aonde eles estão errando. A palavra diz que se ele ouvir, nós ganhamos o irmão. Agora, se ele não nos ouvir, aí a gente tem que levar para o pastor leva diante da igreja, e se ele não aceitar, não se arrepender, disciplina, desliga. Isso aí vai ser ensinamento para outros. Ai, pobrezinho, ai, coitadinho. Agora é isso. Não, pobrezinho, deixa um dia, ele se ajeita. E nunca o camarada se ajeita. Nunca a camaradinha toma tanto. Então sempre, eu sou fraca. 5, 6, 7 anos às vezes lá de comunhão. E estão sempre fracas, nunca aprendem. E aí tá lá aquela laranja podre arruinando, né, envenenando todas as outras. Porque a palavra nos diz, não sou eu, a palavra diz, não se engane. Não se engane. As más conversões corrompem os bons costumes. Então se corrompem, nós temos que tomar cuidado.
A palavra nos manda vigiar. A palavra nos manda cuidar. Cuidar de nós, mas também cuidar dos nossos irmãos. Nós temos que, a palavra diz, amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Então, eu vou amar o fulano e a beltrana que estão errando, não fazendo nada? Isso é amor? Não. Amor é eu falar, chegar e dizer, tá errado. Tá errado. Se a pessoa ficar bravo comigo, não vai ser o problema meu. O sangue já não vai estar mais nas minhas mãos. Mas vai ser, a partir daquele momento, vai ser entre ele e Deus. Mas a minha parte eu vou fazer. Por isso que eu digo, hoje eu não me calo mais. Quando alguma coisa me inquieta em relação a alguém, eu chego e falo. E ainda digo, olha, estou sendo sincera. Porque eu sou sincera, eu falo através da verdade. Porque nós não nos chamamos quando nós fizemos parte desse corpo. Como é que nós passamos a nos chamar? Como que a gente nos sauda também, né? Não é a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmão. E é irmão e irmã. Então, se é meu irmão, minha irmã, nós não somos mais um, nós somos uma família. Nós somos um corpo. E com esse corpo nós precisamos andar conforme está na palavra. Nós precisamos andar no mesmo ritmo. E então é esse cuidado que vocês têm que ter, gente. Olha só, e aqui, né, o apóstolo Paulo, para não fugir desse tema aqui, agora já que eu entrei, nós devemos sim julgar, tá? Porque é isso o que a maioria hoje em dia nas redes sociais dizem. Ai, mas a palavra diz não julgueis. Não julgueis hipocritamente. Mas depois que a gente conserta a nossa vida, coloca no altar, nós devemos sim, podemos e devemos fazer isso. Porque eu repito, quem deve que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então vocês acham que eu vou ter esse pecado comigo? Não. Então cada vez que algo me inquietar, pode ter certeza que eu vou falar. Às vezes em particular para alguém ou até mesmo para todos, porque às vezes não é só um que precisa ouvir, não. São muitos que precisam ouvir. E olha só, tem outra palavra aqui que, né, os irmãos, eu repito, leem muito no dia de Santa Ceia, e se encontra em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que diz assim, ó, só que eu vou ler o verso 31 e 32, que diz assim, ó, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, só que infelizmente a maioria de nós não tem essa cautela, né? A gente não julga nós mesmos. Porque se cada um julgasse a si mesmo, analisasse a si mesmo, não precisaria Deus usar outras pessoas para nos julgar. Mas a palavra já nos diz, né? Que olha só, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados, como muitos aí estão sendo condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Gente, eu quero alertar aqui para vocês o seguinte. Vocês pensam que Deus vai julgar eu e você daí que estamos errando? Que Deus vai julgar como? Que Ele vai descer do céu, vai se materializar aqui na nossa frente e vai dizer, ó, Marta, tu errou em tal coisa, não faz isso? Ele poderia fazer isso? Poderia, Ele é Deus. Só que não se esqueçam que o chamado que Ele nos faz muitas vezes é o mesmo que Ele fez para Isaías. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mais uma vez esse nós, Deus, Jesus, a sua palavra, o Espírito Santo, o Trino, é um só Deus, não é deuses, mas Ele sempre diz nós, para que nós possamos entender que não somos mais um, até mesmo quando a gente casa, já não somos mais um só, somos dois, e assim, como dizem que o nosso primeiro ministério na nossa família é para nós entendermos que não somos mais um, assim como a gente faz parte do corpo de Cristo também na igreja, nós não somos mais eu, nós somos nós, interesses mútuos, andar nesse mesmo espírito. É isso que Deus queria nos dizer com nós. Não é mais só você que pertence a um corpo, não. O corpo inteiro é nós. Cuidando, zelando um dos outros.
corrigindo quem está errado. E olha só, aqui diz, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seriam condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, quando Deus levanta, aí quando você diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Sim, é você mesmo que Deus vai usar para julgar as pessoas que estão no erro. Mas para isso também há um tempo de capacitação. Falo por experiência própria mais uma vez, que antes de falar, Deus me induzia a palavra. Porque até então também eu nasci num lar cristão e algumas coisas tinham ficado na minha mente. Então ele me fazia eu recordar e a Marta abria a palavra e aquela palavra falava direto com ela. Penetrava na alma, fazia a separação da alma e do espírito. Aí eu sabia que eu não podia mais ser carnal, mas espiritual, porque essa palavra realmente ela faz a divisão, né, entre as juntas e a medula. Ela vai no íntimo e prova a intenção do coração de cada um. E Deus sabia que eu tinha vontade, assim como você tem que ter vontade. Aí ele faz você primeiro retirar muitas coisas da tua vida, fazer renúncias na tua vida, para te poder ter a autoridade, a capacidade de sentar com o teu irmão e tirar o cisco que está no olho dele. Mas tem pessoas que não querem fazer isso primeiro. Estão toda com a vida suja, amarrotada, e estão lá nos altares, querendo pregar santidade, fazer balalá, balalé, né? Que para mim, gente, me perdoem quem pensa ao contrário, mas o falar em línguas estranhas não me convence de nada. O falar em línguas estranhas não me demonstra que você está cheio do Espírito Santo. Para mim, me convence que uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando até ela poderia, no passado, ter feito coisas erradas. Mas quando ela conheceu a Deus, ela se transformou. E aí a gente passa a olhar para aquela pessoa, ela é totalmente outra pessoa. Modo de vida diferente, andar diferente, falar diferente, proceder diferente. Isso sim. Isso me convence que a pessoa é cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, não adianta ir subir para cima dos púlpitos e falar línguas estranhas que eu me atrevo a dizer, tá? Sem medo de pecar contra Deus, mas tem pessoas que decoram palavras estranhas, até mesmo de ouvir os outros falar. E depois vão lá, gritam e repetem aquelas línguas estranhas e você sabe que aquilo ali realmente está chegando bem estranho aos ouvidos do papai. Porque são pessoas como exatamente, né, que diz em Isaías 51, que chocam esses ovos de basiliscos, que tecem essas teias de aranha, que não dá para fazer roupa, mas mesmo assim eles vestem, né? E acham que vão enganar algo ou alguém. Mas os seus corações estão cheios de maldade. As suas palavras, às vezes, estão que nem aquela passagem das Escrituras que Jesus disse que os fariseus e mestres das leis se assentaram na cadeira de Moisés. E até disse, né? Ouvi o que eles dizem, obedecem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. E é isso que está acontecendo hoje, infelizmente, nas maiorias das denominações religiosas. Eles falam uma coisa, até a gente pode ouvir, só que porém não olhem a conduta deles e não praticam o que eles fazem. Não seguem os seus exemplos de vida no dia a dia, porque senão morrem eles e morrem vocês. São cegos guiando outros cegos. Cuidado com isso. Muito cuidado, porque é o que mais tem se alastrado e gangrenado muitas igrejas. É por isso que eu volto a repetir que o nome de Deus está sendo blasfemado por conta desses homens carnais, desses homens que não querem se curvar. E quando eu falo homens, gente, é a humanidade, é mulheres englobadas tudo junto, porque querem viver as suas próprias vontades e ainda querem, né, argumentar
contra nós com esses argumentos e mentiras, baseados e pautados nas suas próprias vontades, em livros até mesmo que homens escreveram, mas que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, cuidado com isso. Cuidado com essas pessoas, que é o que mais tem nas redes sociais. Mas não se deixam acovardar e amedrontar por conta disso. Continuem pregando o evangelho, porque eu volto a repetir, gente. Só para fechar, concluir aqui, ó. Então não fiquem bravos quando Deus levantar um homem, uma mulher, até mesmo uma criança para te julgar, para colocar os teus erros na balança. Cuidado! Porque é Deus, porque aqui diz, olha, sim, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. E aqui diz que quando somos julgados pelo Senhor, não é a Marta que está corrigindo vocês através da palavra, é o Senhor. Se vocês muitas vezes ouvir coisas que eu vou falar ou que eu já falei e levaram a mal, não fiquem bravos. É a palavra, é para vocês não serem condenados com o mundo. Não sou eu que estou fazendo algo contra vocês. É a palavra que está confrontando vocês. Repito, para vocês não serem confrontados, para vocês não serem, na verdade, condenados juntamente com o mundo. Ok? Não fiquem bravos com isso. Porque, infelizmente, hoje em dia, o que é certo virou errado. Gente, a palavra de Deus, ela se cumpre dia após dia e com uma rapidez, só não vou dizer assim, ó, assustadora, porque a gente conhece a palavra. Mas se eu não conhecesse, eu ia ficar aterrorizada e apavorada com a rapidez que as coisas estão acontecendo. A palavra se cumprindo. Porque através desses até, por isso que eu cito para vocês, gente, e peço para que vocês não me interpretem mal, mas esse relato que eu citei, desse episódio que me aconteceu, eu digo que são permissões de Deus, que é Deus que permite eu chegar até a essas situações, a eu argumentar através da palavra, para ele me mostrar o que tem no coração do ser humano, o que tem na mente do ser humano. E o que precisa ser mudado, o que nós precisamos ainda, confrontá-los. Porque a palavra diz que as nossas armas, não são como as dos seres humanos, que às vezes usam faca, adaga, espada, lança, arma, flecha, até mesmo flecha, eu acho que usam ainda, e vários outros tipos de armas. As nossas armas das nossa milícia não são assim, não são carnais. Mas a palavra diz que são capazes de destruir fortalezas. Então, se nós nos calarmos, se nós deixar que esses argumentos vazios deles, por conta desses ovos de obelisco que eles comeram e morreram espiritualmente, se nós deixar essas mentiras, nos derrotar, que soldados nós somos? Então, no que eu e você estamos pautando a nossa verdade? Não é nessa aqui? E essa aqui diz que é capaz de derrubar fortalezas. Então vamos lá, vamos combater, por mais que ainda somos em menor número, por mais que ainda, somos poucos, mas o nosso dever como cristão é jamais retroceder, é jamais parar, deixar que essa grande maioria faça das luz trevas e das trevas luz. Nós não podemos, por isso que eu coloquei aí esse título, Porque, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eu repito hoje, através desse episódio também, mais desse episódio, porque já tive várias experiências assim, eu pude ver que as pessoas, elas amam mais as trevas. Elas amam mais aquelas palavras que induzem as coisas erradas. Elas amam mais a libertinagem. Elas amam mais como elas dizem assim, a liberdade de expressão. Porque aí agora até para se expressar as pessoas precisam andar seminuas, Até os homens já estão aderindo a isso. Então, que liberdade é essa? Porque a palavra também nos diz, vou repetir,
que, né, Deus nos chamou para a liberdade. Mas essa liberdade nós não podíamos usar ela para dar ocasiões à vontade da carne. Não é isso que é liberdade. Vocês voltaram à escravidão. E brabo é que o estado de muitos se tornou pior que o primeiro. Porque a pessoa, depois de ter conhecido a palavra, se voltar para essas coisas, é que nem, né, a porca. A palavra diz que é que nem a porca que depois de lavada voltou ao lamaçal. Que compara também a um cachorro que vomita e depois come o seu próprio vômito. Então, cuidado com essa liberdade que muitos estão apregoando por aí. Que hoje tudo pode, só não vai poder entrar no céu. Coisas que, não julguem, os pobrezinhos são fracos. Gente, ter paciência com fraco é uma coisa, mas tolerar espíritos de Jezabel no nosso meio é outra coisa bem diferente. E a palavra que eu estudo, por isso que eu digo assim também que eu não sei qual Bíblia que as pessoas leem. Eu não sei que tipo de tradução as pessoas estão lendo. Será que uma Bíblia é tão diferente assim uma da outra? Porque essa Bíblia que eu estudo, e olha que eu não estudo só uma, aqui eu tenho a King James, que eu estou colocando à mão, aqui eu tenho a tradução judaica, aqui eu tenho outra que é, né, a revista João Ferreira de Almeida, fora as outras traduções que eu leio pela internet. Eu faço comparações e elas não fogem muito não, apesar de que às vezes uma vírgula pode dar um sentido diferente na frase, mas, né, se a gente está no Espírito Santo, ele vai nos guiar dentro dessa verdade. Foi assim que Jesus falou. Então eu não sei qual Bíblia as pessoas estão lendo, porque elas entendem tudo errado. Tudo errado. E aí continuam nas suas mesmas vidas, sem renúncias, sem dizer não para as obras da carne. Não. E Deus o livre você falar alguma coisa. Deus o livre. Você é apedrejada, você é linchada. Então eu fiquei imaginando Jesus, como o Senhor sofre até hoje. Como Jesus deve sofrer, né? Eu volto a falar uma vez, eu senti, né? Não gostaria que essa live ficasse tão grande, mas tem coisas que é necessário falar. Uma vez eu tive uma experiência com Deus que eu senti uma dor assim no meu coração, era no íntimo, sabe? No centro, vou dizer assim, no centro do meu coração. Aquilo doía e eu falava em línguas estranhas. E eu queria dizer para a irmã que estava ali comigo nos braços, eu queria dizer para ela o que eu estava sentindo e eu não conseguia, porque eu só falava em línguas estranhas. E quando eu finalmente consegui falar, eu disse: a mensagem da cruz dói. A mensagem da cruz dói. E era como se não fosse eu que estivesse falando, mas fosse Jesus Cristo falando através de mim. E eu disse: irmã, eu senti a dor que Jesus sente até hoje. Porque quando as pessoas não aceitam essa palavra e às vezes viram as costas para mim, eu só estou me usando de exemplo, como muitos exemplos que tem aí afora, não é a mim que as pessoas rejeitam. E Jesus já tinha dito isso. Não são as vocês que eles rejeitam, são a mim. É a mim que eles rejeitam. Porque aqui diz, né, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Só que, ao mesmo tempo que eu li essa palavra hoje, eu também pensei: meu Deus, mas as pessoas, né? Por isso que eu digo assim, tem que tomar cuidado, que não é em todos os locais que realmente tem a presença do Espírito Santo. Porque tem lugares que aparentemente deveriam emanar luz, estão emanando trevas, porque as trevas estão à vontade lá dentro.
Mais uma vez eu cito exemplos de muitas denominações religiosas pelo mundo afora, já vou falar assim porque não é só na cidade de Santiago, mas no mundo afora tem várias denominações religiosas que até mesmo por conta de homens que se assentaram na cadeira de Moisés, que eles começaram a implantar ordens, né? E ser passada para outras denominações que abrem em diferentes cidades, estados. E aí aqueles líderes que estão naquelas cidades, eles também têm que seguir regras, né? Que o outro lá, o altão, o grandão, vamos dizer assim, passa a eles. Então a ordem agora, na maioria das igrejas, é essa, que nada pode, que tem que deixar, que até mesmo contra a lei, fazer acepção de pessoas, disso e daquilo, e usam vários argumentos contraditórios à palavra. Porque a palavra, essa palavra aqui que eu leio, ela continua, eu não sei, gente, os tempos mudaram, mas esse Deus continua sendo o mesmo. Esse Deus que inspirou o apóstolo Paulo para dizer, tirai o imoral para fora, ele continua sendo o mesmo. Esse mesmo Deus aqui, ele não mudou por conta das nossas vontades, por conta das nossas ideias, por conta das nossas opiniões. Não, ele continua sendo o mesmo. Cabe a nós entendermos isso. Cabe a nós, a cada um de nós. Por isso que eu digo, se cada um se julgasse a si mesmo, Deus não precisaria levantar pessoas para vir nos julgar através dessa palavra. Mas se a gente erra e Deus levantar alguém, nós não podemos nos irar contra as pessoas, porque é Deus que está nos corrigindo, para que a gente não seja condenado com o mundo. Estamos sujeitos, eu estou sujeito, você está sujeito se nós não vigiarmos. Mas a palavra diz que quando a gente conhece essa verdade, quando a gente, está por dentro dessa verdade, a gente já não vive mais pecando. Mas tem pessoas que querem estar lá no altar, as trevas querem estar no altar. Não estão mais nem aí, por quê? Porque aqueles que estavam incumbidos de levar essa luz estão. E Deus está dando um basta. Deus está dando um basta. Ele está dizendo, quer avivamento? Aviva-te. Volta ao primeiro amor. Pensa, recorda-te da onde que tu errou, o porquê tu se calou, o porquê tu se omitiu, o porquê que até mesmo tu compactuou e começou a tolerar Jezabéis, espíritos de Jezabéis dentro desse corpo que se chama de Cristo. Aonde você errou? Volta ao primeiro amor enquanto ainda é tempo. Volta a esse primeiro amor, porque nas mãos daquele a quais eu chamei estão manchadas de sangue, diz o Senhor. Voltem a esse primeiro amor, voltem a fazer as obras que faziam antes, sem medo de nada e nem de ninguém. Vocês têm que temer a Deus, é esse que vocês têm que temer. É Ele que tem o poder no céu e na terra e tudo o que há aqui. É Ele. Então não se acovardem diante disso. Cumpram fielmente o ministério que está nas mãos de vocês. Ai, mas o homem não me chama. Não interessa. Usa o que você tem nas mãos. Usa o que tem na frente, na tua frente. Enquanto ainda é tempo, enquanto ainda essa porta está aberta. Porque Satanás está com os seus exércitos manipulando leis que agem nessas pessoas que lideram para cercar, para fechar o cerco. Então aproveita enquanto ainda é tempo. Aproveita enquanto ainda a porta está aberta. Aproveita.
Não deixa a apostasia tomar conta do teu coração e fazer você retroceder, fazer você se acovardar, fazer você se alimentar com esses ovos de basiliscos. Cuidado! Você vai morrer assim como eles. Eu sei que enquanto estivermos respirando, ainda há esperança de conversão e a verdadeira conversão. A mudança de pensamento. Quer estar no altar, quer fazer e acontecer, se converta. Deixa de praticar as velhas obras da carne. Errou, dá-se um tempo, fica no banco, fica sentado. É pro bem dos demais teus irmãos que estão ali. Não pensem, a palavra nos diz, gente, isso é sério, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Por mais que você tenha feito bem escondidinho, Deus viu. E Deus vai levantar alguém, vai mostrar para alguém, ou até mesmo vai fazer alguém ter visto, mesmo que você achou que ninguém viu. Ou até mesmo a pessoa em questão que você fez algo, alguma coisa, essa pessoa vai contar para alguém. Então se arrependa enquanto é tempo. Como eu disse para vocês, o final da história de Acã poderia ter sido diferente. Se ele tivesse aproveitado o tempo que estava sendo lançada a sorte, era o tempo que Deus estava dando para ele falar, admitir. Vocês imaginam se toda aquela congregação tivesse dito, não, deixa o coitadinho. Só que por causa daquele coitadinho, o povo inteiro, o exército inteiro pagou enormes consequências. Perderam guerras, tiveram mortes dentro do povo. Então, cuidado, nós não somos mais um quando fizemos parte desse corpo. É esse recado que eu quero dar para vocês. Levantem-se com poder e autoridade. Em primeiro lugar, eu quero dizer, vocês querem pregar? Converta-se. Retira tudo de errado das suas vidas. Cuidado, cuidado com as más conversões. A palavra diz, afaste-se. Amar é uma coisa, mas andar mancomunado é outra, bem diferente da outra. A palavra manda amar sim, mas a palavra manda nós nos afastarmos dessas pessoas. Porque a própria palavra diz que às vezes até mencionar o que eles fazem não convém. De tão nojento que é. Vou usar as minhas palavras aqui, nem mencionar o que eles fazem. Então, vamos nos afastar, mas continuar, pregando a verdade, que de uma forma ou de outra Deus vai fazer chegar. Deus levanta alguém, vai fazer falar indevidamente, aceitou, amém, não aceitou, tudo bem. Mas o nosso dever é continuar, não interessa, o circo fechou, continua. O irmão, a irmã não aceitou, continua. Deram ou não deram mais oportunidade, continua. Tem as ruas, tem as praças, tem as redes sociais, tem um monte de lugar que você pode falar, propagar o evangelho. Está esperando só aquele local, por quê? Eu sei que às vezes é desejo do nosso coração também lá falar para os nossos irmãos, mas se não dão lá, nós temos oportunidade aqui, que mais, hoje ou mais amanhã, vai chegar até eles, até quem Deus quer levar. Porque para Deus não há obstáculos, para Deus não há impedimentos. A palavra dele diz, agindo eu, quem é que vai impedir? Se eu quero fazer essa live da Marta chegar até quem eu quero, lá até mesmo do outro lado do mundo, ele vai fazer, ele é Deus. Então, gente, continua. Mas não tá indo, porque às vezes eu reclamava com Deus, Senhor, mas às vezes, eu acho que até o próprio Face mente pra gente, porque, nas reproduções aparece ali que tem 300, 400 reproduções,
Mas nas visualizações que tu vai olhar, já é bem menos. Aí a gente fica na dúvida qual que é a verdade, né? Até o Face está mentindo agora. Então, mas eu penso, independente se for 200, 300, 100, se 5 ou 2 assistirem do começo ao fim, aleluia, glória a Deus, né? Porque quem vai dar o crescimento vai ser Deus, e eu glorifico a Ele. Então, o que nós não podemos é deixar de fazer por conta dessas coisas. Ah, Marta, mas se tu tá falando, por isso que eu não vou nas denominações. Gente, você também está errando. Fica eles e fica você. Porque daí eles estão fazendo coisa errada e você também, por não querer obedecer o que está aqui. É difícil muitas vezes para nós, é bem difícil. A gente que estuda a palavra todos os dias, chegar dentro das igrejas e ver, né, os fariseus sentados na cadeira de Moisés. É difícil. É difícil também muitas vezes a gente saber o que eles fazem e ter que ficar sentada, né, ouvindo. Mas eu fico orando e pedindo que Deus descauterize as mentes, que Deus abra a visão espiritual e que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas eu preciso ir, eu preciso congregar, eu preciso fazer parte desse corpo. Porque para todas outras coisas, a gente faz, como eu citei exemplos, de irmos aos fóruns e, né, ir conforme as regras, fazer conforme as regras e várias outras regras que nos é impostas nesse mundo e a gente faz, né? Até mesmo porque se não faz algumas, a gente vai preso. Inventa, por exemplo, aí de não cumprir essas regras de pagar imposto para vocês verem. Você perde até a tua casa, perde o teu carro, perde tudo que tem. São regras e precisam ser cumpridas, quer você goste ou não. Assim, as escrituras. Tem coisas que, né? Por exemplo, eu gostaria de não congregar mais, para não ver esse tipo de coisa. Mas aí, erra eles e erra eu. Eu não posso. Eu vou ter que ir. Agora, a minha parte, eu tenho que continuar fazendo. Falar. E quando Deus me tocar em falar em especial, em particular para alguém, eu fazer. Por mais que a pessoa depois me vire a cara, mas aí eu não tenho culpa. Vamos continuar amando. Porque tem esse jeito para chegar também. Às vezes eu falo um pouco dura, mas a gente tem que chegar, saber chegar. Porque a palavra diz assim, exorte com toda a mansidão, né? Então a gente tem que exortar, corrigir. O que é exortar? Não é ir lá corrigir uma pessoa que está errando, né? Puxar a orelha de quando está indo por, né, fazendo coisas erradas. Porque eu repito, é um corpo, gente. É um corpo. Eu não concordo com isso que dizem, deixa ele, deixa o pobrezinho, e aí lá o pobrezinho gangrenando todo o corpo, impedindo a igreja de marchar, e ainda as outras pessoas, né, que a gente de repente faz um convite para ir na igreja, as pessoas não querem, porque daí começa a citar os erros que tem lá. Então, poxa, gente, que isso? Tudo bem que eu sei, eu repito que eu sei que, né, o joio, né, a palavra diz que não pode cortar o joio, que tem que deixar os dois crescer junto, que naquele dia, né, Jesus vai mandar os seus anjos para arrancarem, daí fazer a separação. Só que isso não significa que a gente tem que ficar calado. Não significa que a gente tem que engolir seco e ficar lá bem quietinho. Não. Falar, se posicionar. É esse o verdadeiro avivamento da igreja, que muitos não estão entendendo. Avivamento é isso. É quando fica nítido as coisas que você quer. Quando você fica nítido aonde que você está pautando a tua vida. É isso que é o avivamento. Não interessa se vão gostar ou não. Se estão fazendo coisa errada, temos que falar. Então é esse o recado que eu quero dizer para vocês, ok? Olha só, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então eu sempre peço assim, eu sei que ninguém está livre até mesmo de o inimigo levantar alguém para testemunhar falsamente contra a gente. Mas aí também não adianta que mais hoje ou mais amanhã Deus traz à luz essas coisas. Mas eu sempre digo assim, saem por aí de 2017, porque o dia do meu batismo foi 2017, dia 5 de março de 2017. De lá para cá, vocês observem a minha vida, podem observar.
De repente pode vir até aqui na minha casa perguntar para o meu esposo, perguntar para os meus filhos, para os meus irmãos, para minha mãe, que tipo de pessoa que eu sou. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Podem perguntar. A minha vida é um livro aberto, eu não tenho vergonha nenhuma. Lógico que desde 2017, anteriormente, vocês não podem dizer nada em relação da minha vida, porque eu ainda não tinha conhecido essa palavra. Eu ainda estava no mundo das trevas. Só quem pode, julgar pelo meu passado é Satanás, que ele é acusador, ele fica relembrando essas coisas. Mas de 2017 para cá, eu deixo claro aí a minha vida estampada para todos. Houve ou não houve conversão? Vocês viram ou não viram mudança na minha vida? E eu até hoje, quando me dão oportunidade, eu sempre fico no meu banquinho pensando, Senhor, que eu seja merecedora de estar naquele púlpito. Que me perdoe se eu acrescentei ou retirei algo da tua palavra, porque eu sei que aquele lugar é santo. Mas tem pessoas que, e ainda dizem que a sua consciência não acusa. Então eu imagino o grau, de cegueira espiritual que uma pessoa chega para não ter mais temor de Deus. Porque eu temo a Deus, temo muito a Deus. E quero que cada dia, Ele me coloque mais temor no meu coração. Porque o Deus que eu aprendi a conhecer, por isso que a palavra diz assim, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, por isso que muitos não conhecem verdadeiramente quem é o Pai, por isso não o temem. Porque o Filho, a palavra não quis revelar para eles. E por quê? Coração corrompido, mente corrompida. A maldade que há nos seus corações, obscureceu e Deus não ouve mais eles. Então, por isso que às vezes tem que esbofiar lá em cima, repetir umas línguas que é mesmo estranha até mesmo para Deus, para fazerem de conta que são cheios do Espírito Santo. E isso é triste para qualquer um que tem realmente o Espírito Santo de ver tudo isso acontecendo. É duro para a gente, mas nós temos que seguir em frente. É essa mensagem que eu deixo para vocês. É essa reflexão que eu deixo para vocês. Quer ser a verdadeira igreja, a igreja de Cristo avivada? Se posicione. Não se cale, não tenha medo. Fale tudo aquilo que Deus te revelar através da palavra. Grite em alto e bom som. Porque ainda é por amor aos seres humanos. Que se Deus está nos usando para julgarmos essas pessoas que estão no erro, confrontá-los com essa verdade, ainda é por amor a eles, para que eles não sejam condenados com o mundo. E para você que infelizmente se julga ainda fraco, mesmo tendo anos de palavra, está na hora de se firmar, gelatina. Não é época mais de ser cristão gelatina que nunca se firma. Está na hora de se firmar. Estude a palavra e queira que Jesus Cristo, essa palavra, te revele quem é o Pai. Que a partir daí você vai começar a temê-lo. E a tua consciência, quando você fizer coisas erradas ou até mesmo pensar em coisas erradas, essa consciência vai te acusar. Até nos mínimos detalhes. Porque é esse Espírito Santo que nos convence quando estamos fazendo coisas erradas, que não ficará assim e vai ter juízo. Então, cuidado. Então, está na hora de vocês se voltarem para esse verdadeiro Deus. Porque por mais que vocês estejam cegos espirituais, adoecidos, enfraquecidos e doentes, mas se estão respirando, ainda há tempo. Ainda há tempo de se voltar para esse primeiro amor. Tem que dar um tempo, gente. E aqueles que estão em cima do altar, com as suas vidas todas erradas, sentem no banco e esperem a hora de vocês. Purifiquem-se primeiro, porque para mim foi dito, a menos, que eu sou alguém muito diferente, que eu creio que não, porque aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Então ele jamais exigiria algo de mim que seria diferente para vocês, que vocês iam poder entrar de qualquer jeito. Eu sei que para quem vai ministrar, quem dá diferentes dons, a palavra diz que quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais é exigido, requerido. Eu sei. Só que uma coisa não muda entre para mim e vocês, que é a santificação. Todos nós temos que ter. Então, cuidado.
ok? Porque para mim, ele me disse que eu precisava ter um tempo que ele ainda não tinha feito o que queria fazer através da minha vida por conta dos pecados que eu cometi quando eu passei esses 25 anos no mundo. Que eu precisava um tempo de purificação. Então nós também precisamos desse tempo de purificação. E a palavra está aqui que não me deixa mentir, que quando os sacerdotes precisavam ministrar, eles passavam por essa purificação. E isso quer nos dizer alguma coisa assim, ok? Então espera no banco o teu tempo. Saiba retirar primeiramente tudo que está aquilo incrustado na tua alma, na tua vida, e que as pessoas lá fora realmente vejam que você está diferente, que você é diferente, que você realmente agora é uma nova pessoa. Aí sim, depois no tempo determinado, porque tem tempo determinado para todas as coisas, aí sim, aí Deus te levanta. Então, cuidado, ok? Não pisa no altar de qualquer jeito, porque Deus está requerendo. Deus está requerendo, de uma forma ou de outra, Ele está se aproximando, assim como fez com Acã, lançando a sorte. Então aproveita esse tempo para se converter e confessar os teus pecados. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. E sem mais delongas, que eu acho que a minha live realmente hoje ficou bem longa, eu quero fazer uma oração por nós, né? Não só por vocês, mas também por mim. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho, Pai, em primeiro lugar lhe agradecer por mais esse dia, por mais esse sopro de vida, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, porque realmente o presente é um presente do Senhor para nós. Muito obrigado. E Pai, que cada dia, Pai, esse é o meu pedido, que a cada dia, Pai, que o Senhor nos conceder para viver aqui na face da terra, não seja em vão. Que sejamos vasos cheios do Teu Espírito Santo, que transborde bênçãos a outras pessoas, a outros lares, a outras famílias. É isso que eu lhe peço, Pai, que nem dia seja um dia ocioso e inútil, não, mas que sejam cheios da Tua presença. Pai, nesse momento também quero colocar, Pai, em Tuas mãos essa live, essa ministração dessa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, os direcionamentos, os aprendizados. Muito obrigado. E mais uma vez eu lhe digo, tens liberdade aqui. Tudo que tiver dentro de mim, do meu coração, na minha alma, nos meus rins, Pai, vai extirpando, vai tirando para fora. O Senhor tem liberdade de trabalhar na minha vida da forma que lhe apraz. O Senhor tem liberdade aqui. Pai, e também eu lhe coloco todas essas pessoas que ouviram, Senhor, essa ministração. Eu quero colocar nas Tuas mãos, para que o Senhor dê a compreensão exata, que descauterize mentes, que arranque a cegueira espiritual, que abra os olhos espirituais de todos eles, para que eles possam compreender a luz do Teu Evangelho. Que eles não fiquem mais se escondendo nas trevas, mas que eles venham para a luz. Que eles pratiquem essa palavra em sua vida, e todas as pessoas que estão em seu redor e que cruzarem os seus caminhos possam também ver refletidos nele essa luz. Pai, para que o Teu Evangelho não seja mais blasfemado como tem sido, ridicularizado nas redes sociais, pelo mundo afora. Pai, eu te coloco, Senhor, essas pessoas nas Tuas mãos, e que nesses últimos dias que estamos vivendo sobre a face da terra, que eles sejam verdadeiramente luz e sal na terra, fazendo a diferença, temperando essas vidas que estão sendo corrompidas por tantos vermes da iniquidade. Pai, eu lhe peço, Senhor, coloco nas Tuas mãos e sempre te digo, Senhor, no lar daquela pessoa que houver alguma necessidade, porque a Tua palavra diz que os sinais acompanhariam aqueles que creem, que em Seu nome, profetizaríamos, pessoas ficariam libertas,
Então, se as pessoas lá do outro lado receberam a tua palavra, eu lhe peço, Senhor, dê a cura. E principalmente para mim. Cura-me, Pai, desse refluxo. Que haja cura. Que haja transformação. E que haja libertação. É o que eu lhe peço. Porque o Senhor sabe das várias formas que o inimigo tem nos atacado. Mas nós não vamos nos calar. Não vamos nos calar. E é através desse posicionamento que o Senhor dará cura a muitos. Assim como dará a minha cura. Assim como irá ficar manifesto a tua glória no nosso meio. Porque ele ataca não só a mim, a minha saúde física, mas a de muitas pessoas. Mas é nessa palavra, no Deus que eu sirvo, que hoje, mesmo tendo dificuldades para terminar a oração, mas eu acredito na tua cura. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito que nenhum mal diante da tua palavra permanece em pé. E eu declaro agora a cura e a libertação de todos aqueles que necessitam. Porque não sou eu, pelas minhas palavras que estou dizendo, mas é baseado na tua palavra e pautado na tua palavra. E em nome de Jesus Cristo, que eu declaro a minha cura e a cura a qual daqueles que estão precisando, seja na alma ou nos seus corpos físicos. Receba agora, em nome de Jesus. A gente, sofre, irmãos, eu tenho sofrido assim, ultimamente, com o refluxo, coisa que há muito tempo, desde criança, na verdade, eu já tive problemas estomacais, que vinha médicos e saía médicos. Depois eu fiz um exame, deu que eu tinha uma bactéria, e eu sempre confiando no Senhor. E agora, ultimamente, ela tem me atacado muito, até mesmo de noite, às vezes eu tenho que levantar, eu tenho vômito. Mas esse mesmo Deus que eu prego para vocês, deu uma paradinha aqui, mas eu já estava encerrando mesmo, tá, irmão? Eu só acredito assim, eu quero concluir aqui para vocês que eu acredito. Tem duas coisas que eu peço para Deus, que é a cura desse refluxo, desse problema no estômago, que eles dizem também que é problema no ácido estomacal. E eu acredito também na cura dos meus olhos, porque desde que eu passei para bifocal, eu não consigo me acostumar. Na verdade, às vezes parece que eles mais me atrapalham do que ajudam. Então, por isso que para longe até eu nem uso mais, é para ler a Bíblia, Até mesmo quando eu tô com meu óculos assim para olhar aqui para vocês aí, eu já não enxergo direito. Eu tenho que fazer assim para enxergar. Então é tão ruim, a gente ficar sentindo esse tipo de coisa. E eu leio muito a palavra. Então eu acredito na minha cura, Mas eu também penso assim, eu peço e creio que ele pode curar. Mas se ele não fizer, para mim, ele continua sendo Deus. Eu vou amar ele de qualquer maneira, de qualquer jeito, E acredito sim, Às vezes a gente ora pelos outros, milagres acontecem, mas às vezes pra gente, naquilo que a gente pede, Por exemplo, eu posso não obter, porque Deus pode fazer com que eu continue assim para que eu não me glorie em mim mesmo, Mas me glorie apenas na palavra dele e saiba que é ele que faz. E ele faz, quando e em quem ele quer. Então, eu entrego essas palavras para vocês, meditem nelas, dia e noite, porque é de coração e por amor a vocês.
Então eu entrego essas palavras em nome de Jesus Cristo.